o poder de orar de madrugada. A oração da madrugada ela é muito poderosa, porque ali você está renunciando o seu sono, você está gerando intimidade para com Deus, e Deus tem chamado você mais para perto. E quando você ora pela madrugada, que você apresenta a sua família, você apresenta a sua causa, você apresenta a porta que você quer que se abra, é bem provável que o milagre ele aconteça, porque Deus ele gosta disso, ele gosta de ver a gente renunciando, ele gosta de ver a gente se esforçando. É como diz a sua palavra, igual como ele falou para Josué: te esforça-te que eu te ajudarei. Então se esforça para que Deus ele venha te ajudar, para que Deus ele entre na tua causa, ele realize esse milagre que tanto você tem esperado. Veja Jacó. Jacó ele vê o anjo, passa a noite lutando com o anjo, e o anjo diz: me solta, ele não solta, e ele continua insistindo. Até que o dia foi amanhecendo, o anjo tocou ali na sua coxa, o marcou, né? Mas ele recebeu a bênção dele porque ele não desistiu. É sobre isso, é sobre perseverança. Então persevere, por mais que tudo esteja contrário, por mais que você olhe e diga não tem jeito, não tem saída, por mais que você olhe e não veja nenhuma solução, mas continua acreditando, continua com o projeto que Deus ele entregou nas tuas mãos, porque a qualquer momento o milagre ele vai chegar, a qualquer momento isso ele vai honrar a sua fé. Para de olhar para trás, para de escutar palavras contrárias, somente confia no Senhor, que tem momentos que a gente tem que se jogar na presença de Deus. Como assim se jogar na presença de Deus? Confiar que Deus ele está no controle, que mesmo que a tempestade seja grande, que nem Pedro que estava lavando as redes, Pedro estava lá lavando as suas redes porque era sinal que tinha dado tudo errado, que a pesca tinha sido ruim, que ele tinha fracassado. E naquela época ali era da onde ele tirava o sustento para a família dele, né, através daqueles peixes. E então, o que é que ele ia fazer? Tinha dado tudo errado. Deus ele chega na nossa vida quando muitas vezes a gente não tem nada para oferecer, quando estamos vazios, angustiados, oprimidos. Ele chega para nos aliviar e para mostrar que ele é o caminho, para mostrar que só ele pode realizar um milagre na tua vida. E então, Pedro está lá lavando as redes, Jesus chega, pede seu barco emprestado e ele empresta o seu barco para que Jesus pregue ali para aquela multidão que estava lá. E Jesus prega para a multidão, depois Jesus despede a multidão e Jesus diz assim: Pedro, agora afaste-te para o mar alto. E Pedro já tinha passado a noite todinha pescando. Pedro poderia dizer assim: não, Jesus, eu não vou porque já passei a noite pescando, não vou pegar nada mesmo. Eu sou pescador, eu sei quando o mar não está para peixe, mas mesmo assim ele não fez isso. Ele obedeceu à voz de Jesus, porque mesmo quando a gente não vê nada, é necessário que a gente escute a voz de Jesus, que a gente confie. E Pedro vai, se afasta para o mar alto. E é isso. Vá para o profundo com Deus. Saia do raso. Jejum, ore, leia a Bíblia e busque a presença do Pai. Porque quanto mais você busca, mais você se fortalece. Você acha que o que? Que o inimigo ele vai ficar de braço cruzado, vendo você se fortalecer, vendo sua casa se levantar, sua família prosperar, você mudar de vida? Não. Ele vai tentar de todas as formas te derrubar. E é por isso que você tem que se fortalecer, para que nenhum mal chegue até a tua casa. E Pedro ele obedece à voz de Jesus. Ele joga a rede. É tanto que ele fala: Senhor, sobre a tua palavra eu vou fazer, porque é o Senhor que está mandando, por isso que eu vou fazer. E ele faz. E quando ele joga a rede, a Bíblia vai dizer que ele colhe uma tão grande quantidade de peixe que o barco ele quer afundar, porque a quantidade é enorme. E sozinho ele não consegue. Ele teve que chamar os amigos dele para ajudar a tirar aquela rede, para tirar aqueles peixes da água, né? E é isso. Tem pessoas que não vão estar com você na hora da prova, mas Deus vai levantar pessoas na hora da prova também para te ajudar. E essas pessoas que vão te ajudar, elas também vão compartilhar da bênção que Deus vai derramar sobre a sua vida. Então descansa o teu coração. Então confia, porque quando Deus ele quer fazer, Deus ele usa até de quem a gente nem conhece para abençoar a nossa vida. Eu lembro de uma certa vez que eu estava viajando de moto e eu tinha dado uma revisão na moto dias antes de eu viajar, um dia antes na verdade, né? E aí viajei
e sentindo aquela angústia, aquele aperto no peito, e no meio do caminho eu comecei a orar. Comecei a chamar a presença de Deus, orando: Senhor, me dá livramento. Senhor, eu não sei o que é que está acontecendo, mas retira todo o mal, repreende todo o mal contra a minha vida. Eis-me aqui, Senhor, e fazendo aquela oração sincera, conversando com Deus. E aí, quando foi no meio do caminho, a corrente da moto, não sei como foi, ela tipo enganchou lá, quebrou, sei lá, e a moto tipo rodou assim na pista, né? Eu não caí, mas atrás vi uma caçamba carregada e ela tirou assim, desviou por pouco de mim, por pouco não acertou. Então foi um grande livramento de Deus, e ali eu senti a mão de Deus, né? E em momentos antes de acontecer isso aí, o GPS me colocou numa rota errada. Porque pra gente tem coisas que a gente não entende. Pra gente, às vezes a gente reclama, né? Mas nesse momento eu só fiquei sem entender assim, diminui a velocidade da moto, dobrei numa rota errada. E quando eu dobrei, já diminuindo a velocidade, aí isso aí aconteceu, né? Então eu acredito que foi um livramento assim de Deus, né? Que se eu tivesse ido ligeiro e tivesse acontecido isso, eu tinha caído, talvez não estivesse mais nem vivo, né? E Deus ele operou, né? Deus ele não deixou que nenhum mal acontecesse, e a moto, o pneu travou. Eu estava numa estrada que eu não conhecia ninguém, não tinha nenhum familiar meu, ninguém para me socorrer naquele momento. Mas eu estava tão confiante que Deus ele era comigo, que Deus ele não ia me deixar desamparado, e foi isso que aconteceu. Deus ele levantou pessoas para me ajudar, pessoas que eu nem conhecia. E Deus ele faz isso. Deus ele envia pessoas que você nem imagina quando ele quer abençoar a nossa vida. Como a gente vê vários exemplos na Bíblia, né? Igual como também o Senhor ele falou para Naamã, dê 7 mergulhos lá no rio lá, e ele não quis, né? Não queria, porque ele tinha um orgulho, mas o que Deus queria quebrar era o orgulho dele. Então não seja uma pessoa orgulhosa. Você sabe o que é que você tem que fazer, então faça, porque Deus só está esperando você fazer para ele honrar a tua vida, para ele entrar dentro do teu lar, para ele libertar o teu esposo, libertar a tua esposa, libertar os teus filhos. Porque quando a gente ora, quando a gente busca Deus, Deus ele opera. Veja Paulo e Silas, 2 homens de Deus que estavam sendo ali aprisionados injustamente, e eles estavam fazendo a obra de Deus. Eles estavam pregando sobre o nome do Senhor, mas mesmo assim as coisas estavam dando errado. Às vezes a gente está buscando a presença de Deus, a gente diz: meu Deus, parece que quanto mais eu busco, quanto mais eu creio em Ti, quanto mais eu me esforço, mais as coisas dão errado, né? Então Paulo e Silas eles poderiam ter dito isso, mas eles estavam presos, amarrados, ali sem nem poder se mexer, mas a boca poderia se mexer. E o que foi que eles fizeram? Eles começaram a adorar, eles começaram a buscar a presença de Deus de uma tal forma, com uma sinceridade tão grande de adoração, que para eles não importava. Eles poderiam perder até a vida deles ali, mas eles não iam deixar de buscar. E aí o que foi que aconteceu? Deus viu do céu, fez acontecer, eles atraíram a presença de Deus de uma tal forma que aconteceu um tão grande terremoto que o alicerce do cárcere se moveu. Ou seja, todas as prisões foram soltas e eles ficaram lá dentro. Não nos colocaram aqui, agora vão ter que nos tirar daqui. Porque quando Deus ele quer fazer, meu irmão, minha irmã, não há quem possa impedir o agir de Deus. Então não há quem possa impedir o agir de Deus na tua vida, só depende de você. Então deixa Deus agir, se levanta, tem bom ânimo. É igual como Deus disse para Elias: come e bebe, porque a estrada ainda é longa e Deus ele vai honrar a tua vida. Não é à toa tudo que você tem passado, não. Então um forte abraço para você, já se inscreve no canal, deixa o seu like, tá bom?